Bom dia, bom dia. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês, responder uma das perguntas mais frequentes. Muita gente pergunta pra mim: Mas Débora, como é que você dá conta? Como é que você dá conta de tudo? Como é que você faz? Então hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Sobre o dar conta. Saí agora da live da comunidade, terminei a live da comunidade agora e vim conversar um pouquinho com vocês, aproveitar que as crianças estão dormindo. Então hoje eu vim responder a pergunta mais frequente, né? O que mais me perguntam quando eles vejam, né, o tamanho da nossa família, quando, né, vejam o tamanho da nossa família, quando tomam conhecimento de que eles são educados em casa, né? Eles perguntam como que eu dou conta. E o grande segredo é que eu não dou conta. Eu não dou conta, né? O que a gente faz é... Como é que a gente se organiza? A gente faz escolhas, né? Então, quando a gente faz escolhas na nossa vida, a gente tem que arcar com as consequências dela. Isso é em tudo, né? Toda a nossa vida, ela gira em torno de escolhas e consequências, né? Então, a gente fez, né, escolhas. Primeiramente, nós aceitamos um chamado de Deus, né, de trabalhar como pastores, né, de ser uma família de pastor que não tem horário de bater cartão, né, de iniciar um serviço e finalizar. E nós também tivemos a escolha, né, de educar os nossos filhos em casa. Então, nós sabemos que são duas demandas que sugam muito, né, da nossa família. Tanto ser uma família de pastores, como uma família de ensino domiciliar. Então, a gente, né, bem consciente dessas escolhas, a gente faz escolhas em cima delas, né? Nós temos escolhas que a gente faz em cima delas. Que envolve muitas coisas ser deixadas para depois, né? Então, o grande segredo é que eu não dou conta de tudo, né? Você muitas vezes não dá conta de tudo, né? E a gente tem que saber lidar com isso, né? Não pode deixar a frustração, não pode deixar a angústia de querer dar conta de tudo tomar a nossa vida. É o que eu faço, é o que o meu marido faz, né? A gente não deixa a pressão, né, que está ao nosso redor nos frustrar, nos angustiar, não. A gente trabalha, a gente dá duro para manter as coisas em ordem, para a gente conseguir fazer aquilo que a gente escolheu fazer, né? Que tanto é trabalhar, né, como pastores, atender esse chamado demanda muito, né? E o ensino domiciliar também demanda muito de nós. Mas a gente escolheu isso e a gente emprega ali toda a nossa força, toda a nossa energia para que isso seja bem feito, né? Então a gente evita o quê? Reclamar. A gente não reclama, porque a reclamação, ela atrapalha muito o desenvolvimento daquilo que a gente escolheu fazer. Então quando a gente começa a reclamar, aquilo gera um atrapalho. Por quê? Porque daí você faz insatisfeito, né? Então a gente não reclama, né? Eu faço as coisas e eu atendo ao chamado junto com meu marido com um coração grato a Deus. Então eu olho para minha casa, eu olho para os meus filhos, eu olho para o chamado que Deus fez para nós com um olhar de gratidão, de privilégio. E nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim. Alguns anos atrás eu era uma mulher totalmente reclamona, uma mulher totalmente insatisfeita, né? Que fazia um chamado, né, junto com meu marido, de cuidar de igreja, mas que dentro da igreja era vista como, nossa, irmã Débora, uma bênção, mas dentro do meu lar era uma mulher totalmente irada, totalmente fechada, era um atrapalho na vida do meu marido, né? Então, isso mudou. Por quê? Porque eu reconheci o meu pecado, eu reconheci o meu erro, a minha ingratidão com o Senhor e pedi para o Senhor trabalhar no meu coração e abrir o meu coração para o Senhor trabalhar. Foi um reconhecimento que surgiu de mim, né? De não reclamar mais, de aceitar, né? Se o Senhor me chamou, isso é uma honra atender ao chamado de Deus. Né? Eu comecei a alimentar isso, né? Comecei a fazer leituras que alimentassem isso no meu pensamento. Comecei a olhar para minha casa com um olhar de gratidão e comecei a buscar conhecimento, né? A caminhar com pessoas que também
olhem os filhos, olhem o marido, olhem o lar e olhem o chamado com um olhar de honra, de gratidão, de zelo, de ter aquilo ali e ser grato ao Senhor. E esse olhar muda tudo na nossa vida, né? Ter esse olhar grato. Ele nos ajuda, ele nos impulsiona a fazer o que a gente tem que fazer e fazer bem feito, com gratidão ao Senhor. Então, primeiro, como que a gente dá conta? A gente dá conta fazendo escolhas. Algumas coisas podem esperar, outras não. Um exemplo, aqui em casa, né, como a gente é uma família de ensino domiciliar, muitas vezes, para mim poder, a gente estabeleceu prioridades. Primeiro, né, prioridades. Então, o que é prioridade aqui na nossa casa? A prioridade da nossa casa é um tempo com Deus, né? O nosso tempo com Deus é prioridade. Depois, nós temos a prioridade o quê? De manter a alimentação das crianças e um lar habitável. Então, essa é a prioridade do meu dia, né? A prioridade do meu dia é o tempo com Deus. O nosso tempo com Deus é prioritário e isso envolve todas as nossas escolhas. Os nossos recursos e o nosso tempo, a prioridade é para o Senhor, né? Então, se a gente, né, tem ali a opção de escolher, vamos supor, assistir um filme ou uma aula de teologia ou uma pregação, a gente sempre vai escolher a aula de teologia e a pregação. Se sobrar um tempo a mais, a gente vai assistir alguma coisa. Mas se não, a prioridade é as coisas que envolvem o reino de Deus. E isso envolve o quê? A sua palavra. É ouvir, ler, meditar, coisas que envolvem o reino de Deus, pregação. Então isso também a gente leva para a vida das crianças. Se na hora que eu for dar aula para eles, eu não vou conseguir dar a aula inteira, vai chegar alguém ou a gente vai ter que sair, a prioridade é Bíblia. Primeiro na vida deles é leitura bíblica. Ai, irmã Débora, mas o que isso tem a ver com a formação intelectual deles? Tem tudo, tem tudo. Tem tudo, porque se eles aprenderem pelo menos a ler com a Bíblia, isso já vai alimentar o corpo, a alma e o espírito deles. Então, isso tem tudo a ver com a educação, tanto intelectual quanto espiritual deles. Então, primeiro é a palavra de Deus. Se der tempo, um tempo a mais, eu vou dar o quê? Linguagem, língua portuguesa. Se der um tempo a mais, matemática. Essas são as prioridades. Se não der tempo de tudo, vai ficar ciência, vai ficar história, vai ficar arte para depois. Mas a prioridade, então eu tenho uma tabela de prioridades. A minha casa, alimentação, né? Um ambiente habitável para eles. Então eu não fico estressada se eu não conseguir varrer a casa inteira. Não! Vou varrer aonde a gente mais caminha, onde as crianças mais sujam. Então eu não fico estressada se eu não conseguir lavar a louça toda. Eu vou ali e dou o meu melhor, né? Deu o horário de dar aula, largo, vou lá, faço a outra prioridade, depois eu volto para terminar aquela tarefa, né? E uma coisa que nos ajuda muito é remir o nosso tempo, né? A palavra de Deus diz que nós devemos remir o nosso tempo. O que é remir o nosso tempo? É resgatar o tempo de algo que tem comprado ou roubado ele. Então, muitas vezes tem coisas roubando o nosso tempo, tem coisas tomando o lugar de prioridades da nossa vida que não tem importância. Uma delas que tem acontecido muito são redes sociais, né? Conversa jogada fora sem necessidade, isso rouba o nosso tempo. Então, quando você quer ser mais eficiente, quando você quer dar conta de mais coisas, você tem que aprender a remir o seu tempo, a fazer boas escolhas. Então, aqui em casa é isso que a gente faz. A gente faz escolhas ao longo do nosso dia, né? Nós não damos conta de tudo, mas nós damos conta daquilo que é prioridade para nós, né? Então você tem que estabelecer as suas prioridades e fazer aquilo primeiro, depois as outras coisas, né? O que ajuda muito é a gente ter um coração disposto a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque igual aqui em casa, tem escolhas que a minha família faz que a sua não vai fazer. E tá tudo bem, né? Tem coisas que a minha família faz que a sua não faz. Tem coisas que a sua família faz que a minha não faz. E tá tudo bem, tá tudo certo. Cada família é única. Cada família tem um padrão, né? Tem ali uma prioridade. E tá tudo certo. O importante é o quê? Se você serve a Deus, é ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, é perguntar para Deus. Deus, né? O que eu devo fazer hoje, né? O que nós devemos fazer hoje?
né? Qual as prioridades que nós devemos estabelecer na nossa casa? A sua família é uma, a minha é outra. Mas aqui em casa nós estabelecemos as nossas prioridades conforme aquilo que Deus atentou ao nosso coração, conforme o Espírito Santo de Deus atentou ao nosso coração, né? Então a gente organiza a nossa vida perante isso, perante as nossas prioridades e perante o que o Senhor tem nos conduzido. Um exemplo, como é ser conduzido pelo Espírito Santo, né? Nós temos as nossas prioridades, né? Vamos supor, primeiro Bíblia, primeiro um tempo com Deus, né? Depois aqui a nossa alimentação, nosso lar ordenado, um tempo com as crianças. Mas se de repente, né, teve um dia ali que saiu fora do planejado, uma criança acordou doente, né? Ali gripada, deu uma virose, vamos supor, e a gente não conseguiu, né, desempenhar tudo as nossas prioridades conforme a gente planejou, a gente vai orar a Deus e vai o quê? Primeiro cuidar daquela criança, né? Primeiro vai atender a necessidade daquela criança e depois vai fazendo as outras coisas, né? Tem dias quando nós temos um coração atento, né, ao Espírito Santo de Deus, tem dias que eu deixo a louça na pia. E vou fazer o quê? Vou lá no quarto sentar com a minha filha e brincar com ela. Ou eu vou lá sentar com o meu filho e ouvir ele. Ah, mas lavar a louça não é uma prioridade? É. Mas tem dias que o Espírito Santo de Deus manda eu ir lá e ficar com eles. Por quê? Porque a vida deles também é prioridade. E talvez naquele dia o Senhor quer trabalhar na vida deles. Então, ser conduzida pelo Espírito Santo é também fazer essas pequenas escolhas ao longo do dia. Né? Então, quando você tem esse olhar atento, esse ouvido afinado para ouvir o Senhor, muitas vezes Ele vai te mandar largar a louça e ficar com teu marido, ficar com teu filho, né? Ir lá ouvir Ele. E muitas vezes Ele vai mandar você levantar também do sofá e ir lá lavar a louça que está ficando para depois. Então, são essas coisas que a gente tem que fazer, né? Não é sobre dar conta de tudo, porque a gente nunca dá conta de tudo. Mas é sobre fazer escolhas, escolher as nossas batalhas, escolher aquilo que a gente vai fazer. Outra coisa que ajuda muito a nós manter aqui, né, o nosso ritmo da nossa casa, da nossa família, pra gente, né, dar conta, né, como o pessoal pergunta. É o básico funciona, né? O básico funciona. Então, nem sempre vai ser feito o mais elaborado, né? O mais, tanto na alimentação, quanto na casa, quanto na educação das crianças. Nem sempre precisa ser, uau, aquilo muito bem elaborado. Não, o básico funciona, né? O básico funciona. E sempre ter um coração grato e alinhado, né? Ordenado com aquilo que Deus quer na nossa vida, tá bom? Essa é uma dica, né? Uma dica, né, para as irmãs, para sempre quem pergunta como é que você dá conta de tudo, irmã Débora? Uma dica: tenha um coração grato a Deus por tudo que o Senhor tem dado para você, por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, e um coração ordenado, alinhado com o Senhor. Não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu penso, mas é sobre o que o Senhor tem para nossa vida. Então não adianta eu, Débora, hoje, né, querer ter uma casa de showroom, né? Querer ter uma casa que está sempre bem arrumada, que está sempre bem pronta, sempre bela, com nada fora do lugar, e eu desejar isso e me planejar para fazer isso se eu tenho 4 crianças pequenas em casa. Eu vou estar totalmente desalinhada, né? Por quê? Porque Deus me deu 4 filhos, um perto do outro. Então, eu não tenho como ter uma casa de showroom, uma casa totalmente impecável, com 4 crianças em casa. Agora, eu preciso ter uma casa limpa, habitável, né? Mas uma casa que vai ter brinquedos espalhados, que vai ter coisas fora do lugar, né? Que depois elas vão voltar para o lugar. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Então, não adianta eu me irar com brinquedos espalhados, não adianta eu ser uma mulher rixosa, né? De querer ter uma casa showroom. Se eu tenho 4 crianças pequenas, eu vou estar totalmente desalinhada com aquilo que Deus me deu, que são filhos pequenos, que eles vão crescer, que eu tenho que instruir, que eu tenho que ensinar eles, né? Então, o primeiro lugar é gratidão ao Senhor, ter um coração grato ao Senhor e um coração alinhado com aquilo que Deus tem te chamado, né? Outro exemplo, não adianta eu, Débora, ficar irada, ficar brava com meu marido cada vez que ele sai para fazer uma visita fora de hora, cada ligação que acontece. Por quê? Porque ele é pastor, isso vai acontecer todo dia.
né? Então, se eu ficar irada, se eu querer começar a descontar no meu marido, porque ele sai toda hora, porque fico ligando toda hora, é um chamado. É um chamado que Deus fez, né? Nós não temos ali um cartão de pastor, né? Você vai lá, passa o cartão das 8 às 6 da tarde. Não existe isso. Não existe, então. Eu tenho que desenvolver um coração alinhado com o céu. Esse foi o chamado que o Senhor fez para a nossa vida. Então, amém, Senhor. Eu vou ser grata por essa demanda. Eu vou ser grata por esse chamado. E é assim que a gente vai dando conta da nossa rotina, dos nossos dias com as crianças e com todas as demandas que nós temos. É fazendo as nossas escolhas, é tendo as nossas prioridades bem alinhadas, é ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus, é sabendo que o básico funciona, é tendo um coração grato e alinhado com o Senhor. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Um grande abraço.